Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todos aqui presentes. Câmara Municipal de Carmo Cajuru, Estado de Minas Gerais, pauta da 14ª reunião ordinária, primeiro período, terceira sessão legislativa, 19ª legislatura, de 9 de maio de 2023. Sob a proteção de Deus e em nome do povo desse município, vamos dar início aos trabalhos deste período. Convido a todos para realizar a oração plenária. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos termos do artigo 118 do Regimento Interno do Poder Legislativo, solicito do senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores. Ângelo Santos Silva Martins, presente. Antônio Alves Rabelo. Bruno Alves de Oliveira. Presente. Débora Nogueira. Presente. Emerson Lopes Miranda. Presente. Geraldo Luiz Barbosa. Presente. Rafael Alves Conrado. Presente. Ricardo da Fonseca. Presente. Sebastião Tareia Gomes presente. Sérgio Alves presente. Wilson da Silveira. Presente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 14ª reunião ordinária dessa sessão legislativa. Conforme resolução número 02/2020, a ata foi enviada a todos os vereadores, portanto não será lida nessa reunião. A ata da reunião anterior está em discussão. O vereador que queira discuti-la, por favor, peça a palavra. Não tendo discussão, a ata está em votação. O vereador que concorde permaneça como está, quem for ao contrário se manifeste. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade. Determina ao primeiro secretário que proceda a leitura das correspondências expedidas e recebidas por esse Poder Legislativo. Ofício 121/2023, Carmo Cajuru, 4 de maio de 2023. Presidente, são só respostas de indicações e requerimentos aos quais nós estamos endereçando as pessoas pelos quais serão enviados os ofícios. Muito obrigado, secretário. Solicito ao secretário que proceda a leitura das indicações. Não temos indicações hoje, presidente, somente requerimentos. Muito obrigado, secretário. Tem duas aqui. Uma indicação. Indicação 058/2023. Vem requerer do prefeito municipal, Soreto Souza Vilela, a realização das seguintes ações do Distrito de Bom Jesus de Angicos: realizar vistoria na ponte que liga o distrito ao município de Itaúna. 2. Reparos na quadra da escola, bem como no prédio escolar. 3. Manutenção dos equipamentos de ginásticas da praça. 4. Instalação de luminárias em frente ao número 12 da rua Nossa Senhora Aparecida. 5. Profissional capacitado para a escolinha de esporte. 6. Limpeza de terreno próximo ao campo de futebol. Justificativa. A presente indicação era apresentada foi em consequência de reunião realizada na localidade, do qual participou o vereador Bruno Alves e moradores, os quais solicitaram que as ações fossem implementadas pelo Executivo conforme passamos a explicar. Com isso, peço ao prefeito e, em conjunto com as demais secretarias responsáveis por cada quesito, estudo de viabilidade, se concretizar os pedidos Carmo Cajuru, 9 de maio de 2023, assim os colegas vereadores Emerson Lopes Miranda e Bruno Alves de Oliveira. Só essa indicação.
Indicação número 59/2023, vem indicar ao Executivo Municipal que seja realizado, através das secretarias competentes, a manutenção e reforma dos passeios da rua Zé Demetrio Coelho, entre a rua Rio de Janeiro e rua Águia. Justificativa: pela presente indicação, solicitamos que a Prefeitura Municipal de Caranacajuru efetue a manutenção e reforma dos passeios da rua Zé Demetrio Coelho, entre a rua Rio de Janeiro e rua Águia. Os passeios da referida rua encontram-se em péssimas condições de acessibilidade, prejudicando e incorrendo em risco aos pedestres que se veem obrigados a transitar pela rua, pela impossibilidade de utilização dos próprios passeios. Em diversos trechos, o local reservado aos passeios não possui piso adequado, espaço suficiente e proporcional para o pedestre, nem mesmo nível em relação aos limites da rua, ocasionando perigo aos pedestres. Desta forma, solicitamos em caráter de urgência que medidas para manutenção e reforma sejam adotadas para viabilizar a utilização dos passeios na referida rua. Caranacajuru, 8 de maio de 2023, assina o colega vereador Rafael Alves Conrado. Indicação número 60/2023, vem indicar ao Executivo Municipal que seja realizada através das secretarias competentes a manutenção e recapeamento asfáltico da rua José Demetrio Coelho, no bairro Alto do Gameleira. Justificativa: pela presente indicação, solicitamos que a Prefeitura Municipal de Caranacajuru efetue a manutenção e recapeamento asfáltico da rua José Demetrio Coelho, no bairro Alto do Gameleira. A rua supramencionada encontra-se com diversos buracos e necessita, com urgência, da realização de sua manutenção e recapeamento asfáltico para evitar danos e acidentes que já se apresentam constantes em decorrência na ausência de manutenção das condições precárias da referida rua. Caranacajuru, 8 de maio de 2023, assina o colega vereador Rafael Alves Conrado. Muito obrigado, senhor secretário. Apresentou o requerimento para o uso da tribuna a senhora Tainara Andrade Quadros, a quem concedo a palavra pelo tempo máximo de 20 minutos para tratar do tema Políticas Públicas para Autistas. Devendo preservar o respeito a esta casa, aos vereadores e ao povo cajulense, por favor, doutora Tainara, conceda até a presidente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço os 20 minutos antes de iniciar minha fala, vereador Rafael, presidente. Vou tentar ser mais breve possível. O tema é extremamente complexo, falar de autismo hoje é extremamente complexo, e a complexidade não é só no tema, é no próprio diagnóstico. E a importância de estar aqui hoje, porque nós não conseguimos nos organizar para estarmos na primeira votação, e parabenizar ao vereador Sebastião pela iniciativa do projeto de lei. E o motivo de estar aqui hoje é para falar um pouco, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto ativista pelos direitos, pela defesa dos direitos das pessoas com autismo no município principalmente. E o porquê da importância de vocês, dessa iniciativa, dessa casa. Vocês estão saindo na frente de muitos municípios, apesar de que nós já temos lei federal, mas vocês reconheceram a importância da defesa dessas pessoas com o diagnóstico e transtorno do espectro autista, e nós estamos realmente precisando implantar e avançar mais no município. Já avançamos, reconheço isso. Sou parceiro, inclusive, do município há alguns anos, desde o diagnóstico, desde que o autismo está presente na minha casa. Então, reconheço os avanços, mas nós precisamos avançar mais. E falar de autismo hoje no município, infelizmente, a gente ainda não tem
um cadastro, um número de quantas pessoas têm o transtorno do espectro autista no município, mas nós temos um dado importante, que foi a própria Secretaria de Educação Municipal, que me passou há 15 dias atrás, de que no município nós temos 79 alunos com deficiência. Desses 79 alunos com deficiência, 49 deles têm o transtorno do espectro autista. Então, isso corresponde a mais de 60% dos alunos com deficiência na rede municipal com o transtorno. Isso aí sinaliza para nós a importância da gente criar políticas públicas e avançar na criação de políticas públicas. E aí o número fica ainda mais evidente e traz para nós a importância da gente falar disso, de conscientizar, de trazer melhorias, quando a gente pega dados de estimativas que são feitas não só no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que hoje é referência, não referência só no estudo, porque nós temos pesquisadores no país também, e bons, mas eles têm números estatísticos. Hoje já se fala de uma prevalência, segundo dados norte-americanos, isso aí utiliza-se, né, no mundo, de que de 36 pessoas nascidas, uma nasce com autismo. E aí é a prevalência de 1 a cada 36 pessoas. Na última revista pediátrica publicada, já se fala de uma prevalência de 1 a cada 30. Parece um pouco vago, mas se nós voltarmos na década de 1980, em 1980, então há 40 anos atrás, nós falávamos de uma prevalência de 1 a cada 10 mil. Então, o número de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista vem aumentando significativamente. E isso não se trata de um surto, ou porque é moda, né? Porque está todo mundo. Não, não é isso. O que veio melhorando nesse tempo? Avaliações diagnósticas, os critérios de avaliação diagnóstica, os critérios de avaliação do diagnóstico, capacitação de profissionais, capacitação principalmente dos profissionais da medicina, o avanço nos estudos, inclusive da educação, porque a educação também auxilia muito nessas primeiras observações, quando as famílias ainda têm uma dificuldade, ou não têm a informação suficiente para fazer a identificação do quadro, né, do comportamento daquela criança, se ela segue o marco de desenvolvimento adequado. Então, isso vem mostrando para nós que não é porque as pessoas estão nascendo mais autistas, ou estão aparecendo mais pessoas com autismo. A ciência está avançando, as pesquisas vêm avançando cada vez mais. E desde que eu pesquiso, né, e me informo sobre autismo, por uma necessidade também, porque hoje eu tenho uma criança diagnosticada e que depende totalmente de mim, nesses últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, eu percebo que o que nós avançamos a nível de informação, desses próprios critérios, não que eu diagnostique, mas de informações, pesquisas acerca do assunto, nós avançamos algo próximo assim, de 40 anos. Né? O que nós avançamos nos últimos 4 anos, né, só no comparativo, nós avançamos mais em 4 anos do que nos últimos 40, que se vinha se discutindo nos últimos 40 anos. E as pessoas com autismo, elas passaram a ser gente, ter dignidade, há pouco tempo. A lei federal, a primeira lei, né, que tratou de defesa dos direitos da pessoa com autismo e que o equiparou, né, que equiparou essas pessoas a pessoas com deficiência, é de 2012. Então nós estamos falando de uma década de legislação. E aí é uma caminhada depois disso, né? Após a vigência dessa lei é uma caminhada. E nós estamos dando caminhada também aqui no município. E as pessoas, a partir de 2012, que é essa primeira lei, ela reconhece alguns critérios de avaliação, definindo inclusive critérios diagnósticos, né? Não que interfira na medicina, mas ela definiu alguns critérios comportamentais. Isso é importante, foi importante. Depois dessa lei, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, que é também conhecido como Lei de Inclusão. E aí na Lei de Inclusão vem definindo o que é a pessoa com deficiência e vem também estendendo os direitos, né, das pessoas com deficiência. E a Lei de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela se aplica integralmente
às pessoas com autismo. Porque a lei que define os direitos da pessoa com autismo, da pessoa no transtorno do espectro autista, ela determina que, por equiparação, a pessoa autista, ela é pessoa com deficiência. E aí eu faço uma observação na justificativa desse projeto de lei também, Sebastião, que vocês trataram essa questão do transtorno, do diagnóstico, como portadores do transtorno. Aí eu faço uma observação e que nós não podemos mais falar de portadores de deficiência ou portadores do transtorno, ou de qualquer transtorno do comportamento, e o autismo é um deles, porque as próprias pessoas com deficiência, numa reunião na ONU, em 2006, 2007, discutiram isso durante 2 semanas, né, de qual é o termo que elas queriam ser identificadas. E elas decidiram, queremos ser classificados como pessoas com deficiência. E aí a nossa Constituição Federal ainda fala de pessoa portadora, mas isso é a nossa Constituição Federal de 1988. Então nós precisamos atualizar qualquer legislação que ainda tenha esse texto constando portadores, já faça a correção automaticamente, porque não se usa mais esse termo. E aí alguns dizem que o termo é feio, né? Parece um termo pesado. Mesmo não gostando, mesmo não achando o termo bonito, falem. Porque é assim que as pessoas com deficiência querem ser chamadas. Então, o meu gosto, né, a minha crítica, se é bonito ou não, se é adequado ou não, não tem significância. São pessoas com deficiência e elas próprias escolheram por isso. Então, o portador da deficiência, né, ou a pessoa deficiente, isso está equivocado. Primeiro, que deficiência não se porta. Né? Não se porta. Hoje, as pessoas com autismo, elas portam a identidade. E aqui no município, após a iniciativa também do projeto de lei, né, que já foi aprovado, inclusive, do nosso vereador Anthony, aqui no município, as pessoas com autismo têm a identidade, que já começou a ser confeccionada pelo município. Aí sim, portar uma identidade, né, eu portar uma identidade da pessoa, você ideia que é a identidade da pessoa com autismo, aí sim, aí é um objeto. Mas deficiência não é objeto. Deficiência é uma condição. E pode ser uma condição para a vida toda. Que pode ser uma deficiência temporária, mas pode ser uma deficiência permanente, que é o caso do autismo. Então, o termo correto seria esse. Né? E se vocês tiverem alguma dificuldade, caso vocês não tenham que classificar, eu sempre sugiro, chamem pelo nome, porque não se erra. Eu não tenho que classificar a condição da pessoa. Né? Então, se eu tenho que chamar, então que chame pela Tainara. A pessoa com deficiência é só uma condição. E se chamar pelo nome, vocês nunca vão errar. E se tiverem que classificar, classifiquem-as como pessoas com deficiência. Outra observação que eu fiz também no texto da justificativa, e peguei até um pouco como pauta também, mas por que eu achei importante isso? Porque a justificativa foi lida aqui para vocês. Né? Já foi publicado isso, inclusive. Eu acho importante trazer essas informações também de uma forma pública, porque nós temos a obrigação da conscientização. Porque o processo da educação, de educar, é o tempo todo. E se a gente tem uma informação mais correta, mais atualizada, é importante e é também um dever de passar isso para as pessoas. Porque esse processo de conscientização ele é longo, né, e ele tem que ser constante todo dia. E os níveis hoje de classificação do autismo, no texto consta severo, moderado e leve. Hoje, eu estava fazendo uma observação para as meninas aqui antes de começar a sessão, desde que eu comecei a pesquisar sobre autismo, a classificação mudou 2 vezes. Né? Quando eu comecei a pesquisar, realmente era o leve, moderado e severo, como classificação de nível. Depois de um tempo, começamos a falar em grau 1, grau 2, grau 3 de autismo. E hoje nós já falamos em nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Nível 3 de suporte. Porque aí entra também toda a funcionalidade das pessoas, e cada uma tem uma funcionalidade, apresenta habilidades muito peculiares. Né? E o autismo, aqui vocês colocaram a justificativa que ele se inicia usualmente até os 3 anos. Né? Ele não inicia até os 3 anos. Ele inicia com a gestação, né? A gestação. Porque a pessoa, ela nasce autista. E ela é diagnosticada
pela vida, com o tempo. E às vezes nem diagnosticada ela é. Nem diagnosticada. Hoje, o número de pessoas diagnosticadas aumenta cada dia mais. Aí são bebês, são crianças, são adolescentes, adultos, idosos. Né? Conheço idosos diagnosticados já na terceira idade. E aí por que isso? Também por causa dos estudos, do avanço, né, do diagnóstico, da ciência, e as pessoas vão começando, e conscientização das pessoas também. E quando a informação começa a chegar em todo mundo, e tem que chegar mesmo, as pessoas começam a observar os comportamentos. E aí a pessoa que era sistemática, né, às vezes antissocial, que eram classificações até um pouco pejorativas, elas começam a se demonstrar como realmente comportamentos e características das pessoas com autismo. Então ele não inicia, né, precocemente até os 3 anos. Mas a intervenção precoce, ela é extremamente importante. E a intervenção precoce, eu não falo nem em 3 anos. Hoje nós já podemos falar em intervenção precoce, ou diagnóstico precoce, sendo mais adequado, com 1 ano e meio. Por quê? Nós já temos uma lei também mais recente, de que os protocolos médicos têm que ser aplicados a todas as crianças. Vejam bem, o diagnóstico não é uma escolha. Não é uma escolha. É difícil, né? É um diagnóstico muito difícil. Mas ele não é uma escolha. Eu quero diagnosticar ou não quero, eu vou aguardar um pouco. Não, é o direito da criança. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele traz um artigo 1º. Ele já inicia o texto legal dizendo o seguinte, que a proteção das crianças e dos adolescentes é proteção integral. Então não tem escolha. Não tem escolha, tem que ser aplicados os protocolos para um diagnóstico precoce, que é o direito da criança, e se o diagnóstico não for definitivo, eu tenho uma avaliação muito precoce, mas eu não posso afirmar que é. A criança tem direito ao diagnóstico precoce, mesmo que não definitivo. Mesmo que não definitivo. E por que isso? Porque a intervenção terapêutica, é necessário que ela se inicie o quanto antes, para que as habilidades dessa pessoa se desenvolvam também o quanto antes. Na primeira infância, nos primeiros anos de vida, é um período extremamente importante para todo tipo de intervenção, de estimulação, para que a pessoa fique mais desenvolvida e com habilidades conquistadas, para que ela tenha menos prejuízo no futuro, menos prejuízo social, menos prejuízo cognitivo, menos prejuízo de comunicação. Isso aí é importante porque lá na frente não sobrecarrega o sistema. Porque muitos se questionam hoje, mas principalmente os setores, né, que precisam investir um pouco mais para tratar ou para intervir, isso custa muito. Não, é um custo necessário e obrigatório, porque o dever de inclusão ele não é uma escolha, é um dever, e todos têm que fazer, inclusive nós. E o setor público, né, hoje nós estamos aqui falando de setor público principalmente, ele tem sim que investir. É uma obrigação. E isso, ao longo, né, do prazo, do tempo, isso, ao final lá de infância, né, e da adolescência, isso não sobrecarrega tanto o próprio sistema. Então é um investimento agora, para eu evitar também um gasto futuro, para que essas pessoas estejam mais autônomas, mais independentes, com mais habilidades, mais sociáveis, mais comunicativas, para que também não sobrecarregue o sistema. Então não é hora de ficar apurando ser muito ou ser menos. É necessário, o que tem que ser feito, tem que ser feito. E nós precisamos avançar aqui ainda nisso. Nós já avançamos muito, mas precisamos avançar mais. Eu acho que essa lei hoje, espero que vocês aprovem, seja um marco também para que nós façamos mais avanços aqui no município. E com essa intervenção precoce, também continuando a justificativa, a gente não consegue reverter níveis, né, o nível de suporte. A gente pode diminuir o nível de suporte que as pessoas precisam, de acordo com a intervenção que se faz. E tem pessoas com autismo que necessitam de terapias, e as mães que estão aqui sabem disso, e às vezes pessoas também que estão nos assistindo, que está sendo transmitido, precisam de mais de uma terapia.
E não é porque nós, família, queremos isso, e nem porque o médico escolheu por isso, é porque é necessário. Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e que afeta mais de uma área, né? Ele é multifatorial. E por ser multifatorial, há pessoas que vão exigir sim um atendimento com mais de um profissional. E isso é muito frequente. Então, há pessoas que são atendidas por 7 terapeutas, né? Cada um na sua especialidade. E nós precisamos nos preocupar com isso. Porque as pessoas estão aparecendo cada vez mais, como eu disse. Os números e as estimativas estão aumentando cada vez mais. E as famílias carregam uma angústia pesada. E as mães sabem disso, que as cabecinhas estão balançando, né? Porque em casa, muitas famílias sentem e sofrem a angústia pela ausência total do Estado. E quando eu falo Estado, eu incluo o município enquanto ente. Total. Porque estão sem terapia, não tem acompanhamento adequado na rede escolar, na educação, né, que é uma outra realidade muito triste. E aí, se não tem as terapias adequadas, as crises aumentam, as crises sensoriais ficam também, às vezes, de uma forma incontrolável, né, às vezes até um pouco insuportável. E as famílias adoecem também. Aí vem uma outra sobrecarga no sistema, porque além das pessoas com autismo, vem também os familiares. E o sistema tem que atender. Então, a intervenção precoce, que é inclusive um dos objetivos do projeto que eu estava lendo, ele tem essa importância e nós temos que fazer de tudo, do possível, para que isso seja cumprido, Sebastião. E nós precisamos do legislativo. Durante alguns anos eu caminhei de forma muito solitária e agora as meninas estão me ajudando, né, meninas? As meninas que estão nos assistindo são mães de pessoas com autismo. A Valéria é coordenadora do Centro Municipal de Apoio Educacional Especializado. E ela também sabe disso, acompanha um pouco da realidade dessas famílias. Então, durante muito tempo, eu me sentia muito só pedindo. E já até ouvi de gestores, de uma pessoa especificamente, nas entrelinhas, mas só você que pede. E eu contei isso pro Dinho, né, Dinho? Só você que pede. Mas não sou eu que peço. Né? Eu estou pedindo. Outras pessoas pedirão. Porque a partir de agora, né, sempre me prontifiquei a isso, é de conscientizar cada vez mais. E quando eu peço para um aluno, tanto na rede municipal de educação, quanto na saúde, que eu também já pedi, mas na saúde eu não escutei isso, mas na educação eu escutei, mas só você pede. Eu peço porque é direito dele. As famílias que pedem, não pedem por capricho. Não pedem por capricho. Elas pedem por necessidade. Porque a falha e a ausência do Estado está cortando a carne delas todos os dias. Todos os dias. E o sofrimento que elas carregam e o sentimento de, às vezes, de achar que está à deriva. Né? Eu estou à deriva, ninguém me enxerga, eu tenho direito, ninguém me ouve. E quando eu peço, eles falam que, é isso mesmo, é o que você tem de direito. Não, não é isso que você tem de direito. E aí eu ouvi de uma gestora, nossa, que só eu pedia. Não, eu estou pedindo agora, eu estou pedindo não para o meu filho especificamente, porque ele é um autista não verbal. Não só por isso. Eu estou pedindo porque ele é um aluno da rede, e tem outros alunos da rede com a mesma condição, com a exigência de nível de suporte também parecido, não posso falar igual, porque não tem nenhum autista igual ao outro, e que tem também o direito a esse serviço. E a educação, o município, o Estado, a União, cada um na sua esfera, na sua classificação de atribuições públicas, eles têm que oferecer, e não só oferecer, garantir. E aí eu ouvi também que estava sendo oferecido. Eu retruquei no momento seguinte. Foi oferecer o serviço é diferente de garantir o serviço. Eu ofereço um profissional que não tenha capacitação e treinamento adequado, porque
As pessoas com autismo, elas exigem um treinamento adequado. Elas exigem. E você me oferece, mas ela não tem especialização. Então você não garante. E se você não garante o direito ao meu filho e aos alunos que estão na rede, você discrimina. Porque você está reduzindo e impedindo que eles tenham acesso ao direito que é deles. E discriminação é coisa séria, e vocês já sabem que, inclusive, vem tipificado na própria lei de inclusão, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que discriminar é crime. Então, essa realidade que eu passei especificamente, e que algumas crianças, algumas mães também passam, e nós ouvimos também o seguinte, que é importante a gente se alertar para isso. E vocês, enquanto fiscalizadores, nós contamos com vocês também. De que nós oferecemos, olha a palavra, olha o verbo, nós oferecemos os estagiários. As mães sabem disso. E o meu filho teve acompanhamento por estagiário durante um tempo. E eu disse para ele o seguinte: eu vou aceitar o estagiário, porque nós estamos construindo políticas públicas no setor educacional e nós precisamos avançar. Até chegar um momento que eu disse o seguinte: não aceito mais o estagiário, porque eu estou aceitando muito menos do que você tem de obrigação de oferecer. E a partir de agora, eu não sou parceira mais do setor educacional. Porque eles escolheram que eu não fosse parceira. Eles escolheram. E me disseram o seguinte: as nossas conversas vão ser com base na lei. Vai ser excelente. Vai ser excelente. Então, já contribuí com capacitação de profissional, tá? Não foi uma vez, foram várias vezes. Já participei, inclusive, de construção de montagem do centro de apoio, de aumentar o número de profissionais que atendem o centro de apoio hoje, que é uma realidade diferente de quando eu iniciei, mas que ainda precisamos melhorar mais, né, Valéria? Porque nós temos que garantir o atendimento aos alunos da rede educacional. Hoje já são bem assistidos, bem atendidos, mas nós precisamos melhorar. E aí eles escolheram, disseram que não queriam mais a minha parceria, né? E aí nós começamos uma outra caminhada. Agora nós vamos exigir todos os direitos das crianças, dos alunos com deficiência, e que alguns gestores insistem em falar alunos inclusos. Gente, não existe aluno incluso, existe aluno com deficiência. O termo pode não ser bonito, mas é o termo correto. Não existe aluno inserido, e eu não estou criando não, tá? Isso foi resposta ao requerimento feito por mim. Tá? O gestor respondeu dessa forma. Estou repetindo palavras dele. Eu não tenho que inserir nenhum aluno no ensino regular. Eu vou incluir. O verbo é incluir. Nós não queremos inserção dos nossos filhos na educação. Nós queremos que seja garantida a eles a inclusão. E quando eu falo de inclusão, inclusão plena, de garantia a todos os direitos. Todos, sem exceção. Todos. E aí, quando eu falo do tempo integral, que é uma realidade nova no nosso município, que, por enquanto, eu não tenho relato de todas as mães, senhores vereadores, porque nós não temos, eu não tenho em mãos o dado correto de números, né, em números de quantos alunos com deficiência estão matriculados no tempo integral, que é o projeto, né? Foi negado também o professor especializado, né, o acompanhante especializado, porque disseram que ele não tem direito. Então nós estamos nessa caminhada, que é atual. O Ministério Público já foi comunicado. Amanhã eu tenho uma reunião com o nosso promotor de justiça, Dr. Felipe, para tratar inclusive desse assunto, porque a Secretaria Municipal de Educação disse que alunos com autismo que têm a necessidade comprovada de um acompanhante especializado não têm o direito no período do tempo integral. Eu abri um chamado no MEC para que me explicasse a classificação de tempo integral. O MEC pediu que eu fizesse um chamado na Secretaria Estadual de Educação. Fiz. E a resposta foi: me mandaram cópia dos artigos das resoluções, informando que o tempo integral é, sim, parte do ensino regular. Então, se é do ensino regular, tem direito. Então, nós estamos nessa caminhada. Presidente Rafael, eu peço para você tomar nota, para a gente não esquecer disso depois.
porque isso é importante. Isso está acontecendo, né, foi um pedido que eu fiz, tudo por requerimento, tá? Tudo por requerimento. Então, a resposta foi feita a 2 requerimentos que eu fiz. Esse último, inclusive, fiz também ao prefeito, perguntando a ele se ele tinha participado da decisão, dessa informação de que meu filho não teria o direito. E a resposta foi de que ele não participou dessa decisão, mas que a secretaria tem autonomia para, sim, decidir o que for melhor. Eu entendo que o executivo precisava se posicionar de forma mais firme, porque ele tem também o dever de garantir a inclusão dos alunos. Então é importante, presidente Rafael, fazer inclusive um levantamento, que esse levantamento eu não tenho, de quantos alunos com deficiência, ou quantos alunos com autismo, porque não são todos os alunos com deficiência que são amparados pelo acompanhante especializado. Esse acompanhante especializado é para as crianças ou os alunos com autismo. Então é importante fazer esse levantamento. Eu não tenho, de verdade, esse número. Então, fazendo essas ponderações todas, eu acho que eu tenho tempo. Fica à vontade. É importante a gente fazer esses levantamentos, trazer para vocês essas problemáticas. Eu me segurei para não falar das problemáticas com vocês, porque eu conversei com alguns vereadores na sexta-feira, no dia que eu fiz a inscrição, e eu disse que traria isso por escrito. E por um lapso eu esqueci as respostas, os requerimentos lá, mas eu vou copiar e mandar para vocês, porque é importante que a gente dê essa amplitude para as respostas, porque respostas absurdas e discriminatórias não podem permanecer como verdades absolutas. E quando eu falo por um aluno, pelo meu filho, eu estou falando pelos outros também. Porém, vão me exigir, e me exigem, eu falo agora para as mães, de que eu ouvir mães, que só eu peço. Só eu peço. Eu peço sim. E peço muitas vezes. E peço muitas coisas. Mas quando eu peço para o meu filho, eu peço para os filhos de vocês também. Eu não peço só para ele. E em uma das reuniões que eu fiz com a secretaria, a gestora me disse o seguinte: mas se eu fizer para o seu filho, isso não é favor não, tá? Não estou fazendo favor, não pedi favor. Eu tenho que fazer para todos. Faz exatamente. Foi só, exatamente. Você foi no ponto. Política pública se constrói com muitas mãos, com muitas participações. E política pública é feita para todo mundo, para aquela população que exige, que tem que ser atendida. Política pública, quando eu falo de contratar ou fazer um processo seletivo, que até fizeram mesmo o processo seletivo, para selecionar os acompanhantes especializados, que até 2020 não se sabia qual era o professor, ou qual era o acompanhante especializado. E aí numa reunião eu disse: olha, parece óbvio, porque se eu estou falando de educação, e eu estou falando de um acompanhante especializado, é um professor com, no mínimo, uma capacitação para trabalhar com pessoas com autismo, com crianças com autismo, ou que tenha especialização em educação especial. Parece óbvio. E aí, no ano passado, nós tivemos o processo seletivo, também por uma insistência, porque eu disse que não aceitaria, de forma alguma, estagiário novamente para atender o Bento. Então, nós já avançamos, né? Estou dizendo para vocês que avançamos. Mas a gente tem que ficar sempre vigilante. Sempre vigilante. Eu digo que para vigiar, né, para proteger, para defender os direitos das pessoas com deficiência, nós temos que ficar alerta 7 dias na semana, 24 horas por dia. Nós não temos um minuto de sossego. Nós não temos um minuto de sossego. E aí parece muito mirabolante, né? Vocês querem demais. Já ouvi isso também. Eu não quero demais. Eu não quero, para mim, nada. E eu disse isso para a gestão. Eu não sou pessoa com deficiência. Não sou. Eu não estou pedindo para mim. Eu estou advogando para a terceira. Literalmente. Literalmente. Pedindo, que o advogar é pedir. Pedir para si ou pedir para o outro. Estou pedindo para o outro. Estou exercendo a minha profissão pedindo para quem precisa. E eu não preciso conhecer, nem saber nome, nem CPF, e nem saber a cara dessas pessoas, para eu defender os direitos dela. Eu não preciso saber disso. Basta eu saber que essas pessoas têm direito à dignidade humana
e que elas não tinham antes, para que os direitos delas sejam garantidos na íntegra. Ah, mas em alguns casos eu posso negociar. Depende. Depende. As pessoas com deficiência, e a própria lei de inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz isso, que elas podem usufruir do direito se elas quiserem. Mas criança não tem o direito da escolha. Nós é que temos o dever e a obrigação de garantir integralmente. Integralmente. E aí, em alguns momentos, como eu disse para vocês, eu talvez tenha negociado, não sei se a palavra correta seria essa, mas eu permiti que a secretaria me oferecesse menos. Mas o que foi a questão? Nós não tínhamos um processo seletivo, nós não tínhamos profissionais capacitados, a Valéria sabe disso. E aí nós tínhamos uma questão problemática, que eu também, e me prontifiquei a isso, de ser parceira para a gente construir profissionais. E nós construímos. Não com número suficiente, mas hoje nós temos profissionais. A estagiária que atendeu meu filho no início, Valéria acompanhou isso, hoje ela é uma professora especializada. Hoje ela é uma professora de AEE, que atende no centro de apoio, capacitada e professora de apoio. E quando eu falo isso, me dá um orgulho, porque é aquela sensação assim, deu certo. E dá certo. Porque quando a gente acredita, dá certo. Eu acho que estou me empolgando. Mas, isso tudo é muito importante, né? Hoje nós temos uma população, talvez não esteja totalmente atualizado, porque eu não tenho os dados agora de abril de 2023, mas Carmo do Cajuru tem 22.478 habitantes. Eu acho até que deve ter um pouco mais. Se nós pegarmos aquele número que eu disse no início, de que a prevalência é de 1 a cada 36 pessoas, ou seja, a cada 36 pessoas nascidas, uma nasce com autismo, aqui no município, nós teríamos, em proporção, nós teríamos 629 pessoas com autismo, que corresponderia a 2,8% da população. E é um número significativo. E é importante saber números também, não que as pessoas sejam números, e não que elas sejam só o diagnóstico, porque o diagnóstico não define ninguém. O diagnóstico não define capacidade, ele não define a personalidade, ele define somente, aliás, nem define, ele descreve uma condição que a pessoa vai levar para a vida toda. Uma condição. Isso não quer dizer que ela seja incapaz. E são números significativos, Sebastião. São mais de 600 pessoas por esse índice. Nós não temos catalogado aqui. Não temos, ainda não. Mas não é uma questão só do município. O Estado também não. E o país também não. Nós não temos. Acredito que uma questão assim, que a gente vai avançar com o tempo, inclusive com as carteiras de identificação, que são as CIPTEAs, a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que também é nova, né? A Lei Federal de 2021, né, gente? E a nossa começou a ser confeccionada agora. E com esse número de pessoas procurando por fazer essas carteiras, o setor público, né, o poder público vai ter condição de saber melhor dessas pessoas. Né? Quem são essas pessoas, quais as políticas públicas as pessoas exigem, né, que sejam feitas. Então é importante isso, sabe? A gente saber dessa prevalência. E não é uma política pública que está sendo criada, mesmo que fosse criada para meia dúzia, né, gente? Porque se é uma política pública, se todos nós temos os direitos e tem que ser garantido a nós todos os direitos, que se criem políticas públicas para essas pessoas, né? Ô presidente, acho que vou encerrar meu prazo anterior já. A nossa população, eu vou falar o último dado aqui, que eu estou com muito número hoje, né? A nossa população do país, conforme dados de abril de 2023, nós somos 215.902 brasileiros. Pelos dados do IBGE, que foram extraídos agora de abril
de abril, mês passado, né, de 2023. Nessa prevalência de 2,8% da população, nós temos, estima-se, por números, que nós temos no Brasil 6.045.256 brasileiros com autismo. Então é urgente, nós precisamos conscientizar sim, nós precisamos educar o tempo todo, nós precisamos estudar o tempo todo e nós precisamos criar políticas públicas para que todos os direitos sejam garantidos e para que a inclusão aconteça de verdade, que a equidade aconteça de verdade, porque nós não queremos só igualdade, né? As pessoas com autismo, elas não querem uma igualdade formal. Né? Somos todos. O que elas querem e precisam é de equidade. E aí, quando eu falo de equidade, eu falo de igualdade material. E aí, como é que eu posso exemplificar isso? Se um aluno com autismo precisa, comprovadamente por laudo médico, que ele precisa de um acompanhante no tempo regular e no tempo integral, presidente, ele tem direito. Isso é inclusão. Se isso não é feito, nós precisamos conversar. Não é mesmo? Muitíssimo obrigada. O tema é extremamente complexo e muitas nuances, né? E é isso, às vezes eu empolgo um pouco. E eu queria falar para vocês dados importantes, principalmente de números, porque a gente está falando de que o próprio projeto fala de política pública. E eu preciso saber quantas pessoas, para quem, o que elas exigem. Então é isso, gente. Eu parabenizo pela iniciativa, Sebastião. E já afirmo para vocês que nós vamos precisar da ajuda do Legislativo, que é a Casa do Povo, porque o povo e a população autista e as famílias também, como eu disse para vocês, com toda angústia, com toda a preocupação, com toda a preocupação, e as famílias precisam de vocês também, porque muitas dessas pessoas têm como porta-voz, como intermediários desse processo de inclusão, a família. E aí, em nome das mães que estão aqui hoje, eu vou citar vocês, porque ai da pessoa com autismo, se não fosse a mãe. Ai deles, se não fossem as mães. A nossa primeira lei de defesa da pessoa com autismo, inclusive, recebe o nome de uma mãe, que é a Berenice Piana, que é mãe de uma pessoa com autismo e que se desdobrou, lutou pelos direitos. E vocês, e como exemplo disso, vocês estão vendo aqui. Mães. E aí vocês vão nos centros terapêuticos, nas reuniões de escola, nas reuniões do centro de apoio educacional. Quem estão lá, Valéria? As mães. Por vocês eu estou falando aqui. E pelas pessoas com autismo também. Muitíssimo obrigado por me ouvirem. Obrigado por ter me cedido um pouquinho mais de tempo aí, que eu acho que eu cedi. E se vocês quiserem falar mais sobre outras políticas, nós queremos conversar com vocês. As mães também querem. Então vocês podem nos chamar. Nós também vamos querer conversar com vocês daqui uns dias, presidente Rafael, e sobre políticas públicas também. E já que a lei já está embalada aí para ser votada, vai ser uma abertura, Sebastião, para a gente conversar mais. Primeiro passo, né? Primeiro passo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Denária, pelas palavras. E pode ter certeza que, se depender dessa casa, nós sempre vamos prezar aí pelo direito aí dos autistas. Até um dado interessante, quando foi até iniciativa minha, né, a questão do intérprete de Libras, uma coisa que você falou aí, e eu lembrei muito bem quando a gente foi propor isso aqui na Câmara, que se tivesse uma pessoa que dependesse, que tivesse o direito, direito, tem que implementar sim. Porque eu cheguei a escutar aqui, mas não tem quase ninguém que precisa disso. Ninguém vai precisar do intérprete de Libras para assistir às reuniões da Câmara. Aí eu falei, eu inclusive dei aula uma época para uma mãe que tinha um filho com deficiência. E eu lembro que ela falava que tinha essa dificuldade de encarar a criança dela assistir às aulas. E eu falei, eu sei que tem um pelo menos. Eu lembro dessa mãe. Então, se tiver um, é direito.
a gente tem que prezar sempre, igual você falou, né? Não só pela igualdade, mas pela equidade, que é muito diferente. E esse ano, o vereador Antônio até fez o projeto da questão da carteirinha, da autista para Carmen Cajuru, e ela ficou, foi em 2021, né, vereador? E só esse ano que ela foi implementada, e eu lembro que no início do ano, até conversei com o vereador Antônio, até falei isso aqui, no primeiro dia como presidente, que se a prefeitura não fizesse, a Câmara iria fazer. Eu pedi até o Marcos, que é o nosso assessor legislativo, para estudar se a Câmara poderia fazer, e ele tinha feito até um papel, que era o quê? Era só uma questão da prefeitura assinar um papel falando assim, que eles não tinham interesse de fazer, que a Câmara iria fazer. Se vocês não querem, nós vamos fazer. Graças a Deus, pelo menos deu certo, e eles começaram a fazer a carteirinha, e isso foi muito bom. E agora, com essas políticas públicas que estão vindo agora, como o projeto Sebastião, outros projetos que o vereador Antônio mesmo está propondo aí, nós acreditamos que vamos, pelo menos, né, diminuir aí essa, não sei se eu posso dizer desigualdade, né, mas a gente vê que na sociedade ainda falta muito para a gente conseguir aí um pouco de acesso. Isso. Então, Tainara, peço que permaneça aí um pouco, que eu vou perguntar aos novos colegas vereadores quem gostaria do uso da palavra, e você pediu a palavra, né, está concedido. E aquele vereador que gostaria do uso da palavra, que solicitasse. Pela ordem do vereador Sebastião, vereador Antônio e vereador Débora. Presidente, você vai por questionamento? Por um? Sim, né? Pode. Então, pode ficar. É breve. Está sendo confeccionadas as carteiras, que é a CIP-TEA municipal, por insistência no conceito da pessoa com deficiência. Não foi por cumprimento de lei obrigatório, não é voluntário, né? Só você foi por insistência no Conselho Municipal da pessoa com deficiência, e o Dinho estava lá, lembra, Dinho? Se não estava na caixa. Estava, né? O vereador Sebastião pediu o uso da palavra. Senhor presidente, sua pessoa, a gente cumprimenta todos os colegas vereadores, a vereadora Débora, cumprimentamos também a Denise, nossa intérprete de Libras, e cumprimentamos a todos vocês, todas as mães, né, que se faz presentes aqui hoje na sessão, juntamente com a nossa colega conterrânea, doutora Tainara, e cumprimentamos também de uma forma muito especial a todos vocês que neste momento nos acompanham através das redes sociais. Gostaria só, doutora Tainara, de parabenizá-la pela luta, né, incansável que você tem, o carinho que você tem por esta causa. Os autistas, sem dúvida nenhuma, merecem sim todo o nosso reconhecimento. E a você, todas as mães, todos os autistas do município de Carmo Cajuru, possam ter a certeza. Vocês têm uns 11 parceiros da Câmara Municipal, 10 vereadores e uma vereadora, que trabalham, vão continuar trabalhando com mais intensidade ainda pela causa autista, que sem dúvida nenhuma é de suma importância. Ouvi todo o seu relato, né, aqui na tribuna no dia de hoje, e eu sempre acredito e sempre confio no diálogo. Possam ter certeza que a Câmara Municipal, todos nós, vereadores e vereadoras, estaremos dialogando junto ao Executivo, estaremos dialogando junto à secretária de Educação do município, que fez contato comigo ontem à tarde, hoje de manhã, a respeito do projeto. Ela está com o projeto em mão, já está estudando, e eu tenho certeza que Maria Virgínia também será uma parceira.
nessas causas. Você pode ter certeza, iremos conversar com ela pessoalmente, e ela tem um coração bom. Pode ter certeza que para esta causa, a causa dos autistas aqui de Carmo Cajuru, que merece toda a nossa atenção, todo o nosso carinho, nós iremos ser uma só voz. Podem ter certeza disso. Muito obrigado, presidente. Vou passar a palavra para o vice-presidente, vereador Sérgio, que irá dar sequência na reunião. Obrigado, Sr. Sebastião. Com a palavra, o vereador André. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer essa fala muito precisa, muito necessária da doutora Tanália, a presença de todas as mães que estão aqui hoje. É importante que esta casa e toda a sociedade cajumense escute essas reivindicações, esse clamor por políticas e por melhorias no atendimento aos autistas, pessoas com transtorno do espectro autista em Carmo Cajuru, assim como também para todas as deficiências. Como foi pontuado aqui, a gente teve avanço no nosso município, como por exemplo a criação do centro de apoio, que eu tive a honra de poder visitar. É um espaço assim, maravilhoso, onde a gente vê que existe um cuidado e os profissionais capacitados para lidar com essa questão, e que a gente tem que sempre estar defendendo e lutando para que esse serviço seja ampliado e ofertado para toda a população cajulense. Assim como Cajuru e toda a cidade do Brasil também, que infelizmente isso não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência. Não é uma realidade. Não é uma realidade, exatamente. Mas é importante que a gente esteja ciente disso, porque os desafios são muitos. Inclusive hoje, aproveitando a presença de vocês, gostaria de pedir ajuda de toda a comunidade, de mães, pessoas com espectro autista, de todas as pessoas que têm deficiência, também para se mobilizarem em torno de um projeto que eu acredito que possa dar um pouco mais de adequação para o espaço escolar para atender essas demandas, que seria a inclusão dos psicólogos e assistentes sociais dentro de quadro de funcionários das instituições de ensino do nosso município. Essa é uma lei que está dando entrada aqui hoje na Câmara e que a gente vai precisar mobilizar, primeiro para aprovar e depois para transformá-la em realidade concreta das políticas públicas do nosso município. Não vai ser fácil. A gente já sabe, não vai ser fácil. Mas é só com essa mobilização que a gente consegue conquistar esse direito, porque nada vem de mão beijada, nada vem de graça. Infelizmente, a gente tem que insistir, como hoje a gente está vendo essa mobilização que é decorrente da falta de atendimento aos nossos preceitos legais que determinam o atendimento integral às pessoas com deficiência, às pessoas com autismo. Preciso também, não poderia deixar de lembrar que esses desafios são muito grandes. E eu espero assim, que, a partir de tudo que foi dito aqui hoje, essa casa possa reavaliar uma decisão que já foi dada aqui antes, de um projeto de lei que dizia respeito também aos autistas, mas não só, que foi a questão dos focos de edifício. Longe disso está como a principal pauta de reivindicação dessa luta, mas é também uma das pautas. E que não só concerne também as pessoas com autismo, mas com diversos outros transtornos e outras necessidades da nossa sociedade também. Eu preciso chamar a atenção disso, porque esse projeto foi rejeitado aqui na casa uma vez. E quem sabe, numa outra oportunidade, assim como outros municípios já fizeram, uma decisão favorável possa ser dada da próxima vez, porque isso é importante, para garantir um pouquinho mais de dignidade, um pouquinho mais de alento, um pouquinho mais de direito para as pessoas com autismo, para as mães. Só elas sabem o que acontece quando acontece um estardalhaço na cidade, quando, enfim, a poluição sonora toma conta do nosso município. Então, é isso. Gostaria de parabenizar a sua fala e dizer que é muito pertinente e sempre que possível isso seja trago para a Câmara Municipal para que toda a sociedade cajulense, através dos canais da Câmara e através dos representantes que aqui estão, possam levar essas demandas para que a gente possa conquistar cada vez mais direitos. Fica o convite também para que Cajuru possa conhecer o Centro de Apoio, nós possamos conhecer o Centro de Apoio de Carmo Cajuru, possamos conhecer também a Associação de Apoio às Pessoas com Deficiência, a ASADEC, que é uma associação que está se fortalecer na cidade, para que a gente possa apoiar iniciativas como essa e buscando garantir cada vez mais a integralidade dos direitos das pessoas com deficiência. Então é isso, muito obrigado.
vereadora Débora. Uma boa noite a todos, vocês, Tainá. Eu só queria pontuar duas situações, porque às vezes indiretamente a gente é procurado por causa de situações relativas, né, às crianças autistas, né, às pessoas autistas. Uma delas é relativa ao processo seletivo que você pontuou. Os profissionais, eles estavam se sentindo, eu não sei se mudou a situação, porque eu também obtive uma resposta da secretaria, um tanto quanto não respondida. Por quê? Os profissionais, eles fazem curso, fazem treinamento, né, para se tornarem aptos a trabalhar com as crianças, com as pessoas, né, com deficiência, e fazem o processo seletivo. Depois, segundo chega para a gente, é colocado uma pessoa que não tem aquele treinamento. Não é obedecido o processo seletivo. Então isso é muito sério, porque como você lutou para que fosse feito o processo e ele não está sendo respeitado, está sendo desrespeitado o direito dos autistas, né? Então, como que trabalha com um profissional lá no centro de apoio que não está no processo seletivo, que talvez não tenha aquele treinamento, aquele conhecimento a respeito da situação? Então, assim, isso chegou para mim, e pelo que você falou, é uma situação muito séria. Não sei se foi resolvido, se está sendo chamado pelo processo ou não. E uma outra situação também, foi até uma mãe de uma criança autista que me procurou o ano passado, porque a criança precisava de um acompanhamento e ela estava tentando uma vaga lá no Helena de Poff. E como você pontuou muito bem sobre a questão da política pública, né? A gente conseguiu descobrir, correndo atrás para ver se conseguia essa vaga para essa criança, que Cajuru já tinha 2 anos que não dava 1 centavo para o Helena de Poff. As crianças estavam sendo atendidas lá. É claro que tem outros tipos de deficiência também, né? Mas eu fiquei estarrecida. Depois, com muita luta, foi fechado um contrato de acho que R$24 mil, que a prefeitura estaria fazendo um repasse de R$2 mil por mês. Sendo que cada criança, me parece que ficaria em torno de, eu não sei se é R$300 que ficaria por mês, uma coisa assim. Então, assim, era muito aquém do que era necessário. Então, são exemplos simples de coisas que poderiam ser feitas de uma forma com muito mais atenção, coisas básicas, porque você gastar R$24 mil anual para poder dar um atendimento de qualidade para uma criança com deficiência, não é nada, né? Muito mais dinheiro é gasto com coisas desnecessárias. Então, é só para complementar o que você falou, tá? Muito obrigada. Boa noite a todos. Senhor presidente, tribuna doutora Tainara, não poderia deixar de, nesse momento, aqui também citar e trazer à baila novamente a lembrança de todos, que no ano passado, já se faz quase um ano, no início de agosto do ano passado, passou por essa casa, o PL 29, da ecoterapia também. Está totalmente ligado à causa e eu não poderia deixar de falar que está parado e que não é uma realidade, conforme a doutora Tainara usou essa expressão alguns minutos atrás, que acaba ficando esquecida. E se não tem uma cobrança efetiva, com mãos juntas mesmo, conforme algumas mães se fazem aqui presentes, a gente sabe que são muitas outras, mas mesmo que fosse somente uma dessas, a causa não deixaria de ser importante. Que volte novamente a discussão e que não faça somente um marketing, uma mídia grande no momento, como se puxei aqui até para lembrar a data, coloquei no Facebook, Ecoterapia Carmo do Juru. Pareceu sério? Faça essa curiosidade aqui no Facebook. Apareceu umas 15 matérias falando daquela coisa fantástica. 29 de agosto do ano passado. Já tem 9 meses. 8 para 9 meses. Infelizmente ainda não é uma realidade. Que seja dado passos mais largos para a causa que é urgente e precisa de ajuda sim. Vamos complementar as falas. Eu tenho que ser construída com muitas ideias, né? Em 2018, quando o Bento iniciou na rede pública de educação,
Nas reuniões eu dizia para as professoras, para a direção da escola, eu dizia o seguinte, olha, a estimativa é de que até 2026, metade dos alunos com deficiência serão autistas. Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos nos lembrar o tempo todo de que essas pessoas existem, de que o número pode aumentar, não porque elas estejam surgindo agora, como eu disse para vocês, elas sempre existiam. Nós precisamos nos organizar para não chegar em 2016 e dizer o seguinte, fomos surpreendidos, olha que quantidade de alunos com autismo, e que agora nós não estamos estruturados para trabalhar com essas pessoas. 2023 já iniciou, nós nem chegamos em 2026, nós já temos mais de 60%. Então, há 5 anos atrás eu falava de 50%, que era o que se tinha de estimativa há 5 anos atrás. Então, hoje eu já posso sentar com os mesmos profissionais que me ouviram nas reuniões, e quando eu falava, gente, olha, vamos nos preocupar, precisamos, isso é urgente. Em 2026 já está próximo, nós estávamos em 2018, hein, gente? Pois vai chegar e o número está aumentando. Nós já chegamos, nós já ultrapassamos os 50%, os alunos com deficiência já são mais de 50% dos alunos matriculados com deficiência na rede. Então, é urgente mesmo, né? Não dá para esperar. E estima-se, vereador, que até 2035, e mais uma vez, esses números podem não acontecer, como eu já disse para vocês, que os que eu estimava não aconteceram, não anteciparam. Estima-se que até 2035, todas as famílias terão pelo menos uma pessoa com autismo. A causa não é das meninas que estão aqui, das mães, não é minha. Hoje pode ser minha, amanhã pode ser do meu vizinho, no dia seguinte pode ser de um de vocês. Isso é real. E nós precisamos tratar de terapias, de ecoterapia, de profissionais especializados na rede. E é urgente. É porque nós queremos? Não, porque a necessidade já é real. Já é real. E eu disse na Secretaria de Educação que eu senti, né, assim, num contexto um pouco diferente, eu vou aqui só resumir, que precisávamos de mais competência para trabalhar com a educação especial no município. Nós precisávamos de competência. Eu usei essa palavra. E numa reunião da escola São José, há aproximadamente 30 dias, ou um pouco mais de 30 dias, eu pedi para registrar em ata, que eu disse para a administração que agora nós vamos conversar por ata. Registro em ata. Eu pedi para constar em ata que nós precisávamos pensar em uma equipe de educação especial para tratar com esses assuntos na Secretaria de Educação, porque hoje não existe. Nós não podemos jogar essa obrigação para o centro de apoio municipal, porque o centro de apoio tem outra finalidade. Ele não tem uma finalidade de gerir a educação especial no município. Ele vai atender os alunos, que são os alunos atendidos pelo serviço de AEE, que é o atendimento educacional especializado, mas nós precisamos de gestores, ou de uma equipe, isso tinha que pensar no formato, né? E esse recado vai para a Secretaria de Educação também, que está nos ouvindo, ou que vai nos ouvir depois, e que já ouviu isso também, em reuniões. Então nós precisamos. Não dá para tratar e achar que é normal a incompetência da gestão para lidar com a educação especial, para lidar com a educação, com a saúde, lidar com terapias, com a ecoterapia, que foi bem lembrado aqui. Isso é ecoterapia, que é projeto e que ainda não é real, né? Não é uma realidade funcionando. Então tem muitos gargalos por aí. A gestão, ela certamente virá aqui para se defender e dizer que não é bem assim que as coisas acontecem, mas eu faço questão de ouvir todas as palavras e também com o direito de responder a todas. A todas. Estou falando demais de novo. Que isso, Rafael, a realidade é outra. Nós precisamos conversar. É um tema que... O dia que a gestão municipal quiser conversar em educação especial, não sou especialista, tá? A minha área é outra. A minha área é outra. Mas eu me autorizo a conversar sobre isso porque eu também estudo. Eu também estudo. Porque nós, famílias de pessoas com autismo, temos que estudar. E nós temos que estudar neurociência,
nós temos que estudar neurologia, nós temos que estudar psiquiatria, porque o autismo pode ter comorbidades. Pode ter comorbidades e pode ter mais de uma. E isso afeta também o comportamento das pessoas com autismo, dependendo do tipo de comorbidade, que são outros, pode vir com outros transtornos, enfim. Então, me autorizo a falar também de educação especial, senhores vereadores, e conversar com a administração, como eu sempre conversei. Ultimamente estamos conversando por requerimentos e respostas a requerimentos, viu? Mas se quiser conversar também, podemos conversar, porque nós, família de pessoas com deficiência, temos que participar sim, porque tem uma realidade dentro das nossas casas que a gestão talvez não tenha e não conheça. Eu poderia convidar vocês todos para acompanhar um dia, o dia a dia de uma das famílias. E algumas, eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair extremamente chocados. Chocados pelo quadro de Vocês vão sair chocados porque vocês vão entrar sem uma preparação para isso. Nós somos sobreviventes ao caos, não é isso, meninas? Nós somos sobreviventes. E aí, isso dificulta pela ausência do Estado, né? Pela ausência do município, pela ausência de terapias, por ausência de políticas públicas de um modo geral. Nós precisamos pensar nisso. As famílias estão adoecidas. Isso é real. Elas estão exaustas. É só perguntar para as meninas. E nós temos aqui só 3 meninas. As outras famílias talvez não tenham conseguido mandar um representante para participar da nossa reunião, porque não tem rede de apoio. Não tem com quem deixar os filhos para participar. Isso é sério. Isso é sério. E nós precisamos falar disso. Então, quando eu falo, eu sei que eu me desgasto muito com isso, mas eu ainda vou continuar a falar. Porque eu disse uma vez numa secretaria de uma comarca, eu estava indignada com a postura do Estado naquela ocasião, e me disseram o seguinte: doutora, a senhora está muito nervosa. Não precisa ficar tão indignada. Pois então vamos fazer um combinado. O dia que o Estado... Primeiro, aí eu disse para ela o seguinte, estou me esquecendo. Eu sou advogada. Eu não estou aqui para passar pano para a gestão pública se ela está errada. Eu não vou passar pano para o Estado, para o município, para a União, se eles estão deixando de fazer a minha obrigação. E aí eu disse para ela, vamos fazer um combinado. Não ficarei mais indignada, não ficarei mais revoltada com as injustiças causadas pelo Estado, o dia que o Estado fizer tudo. Vamos fazer esse combinado. Eu não preciso ficar brava no balcão da secretaria, eu não preciso em reunião convocar e pedir para marcar reunião em secretaria de educação, em escola. E aí cada reunião, presidente, são 2 horas. Quarta-feira da semana passada, nós ficamos 2 horas em reunião para ajustar a capacitação de profissional da educação, porque a secretaria ainda não fez. Os pormenores eu conto depois. 2 horas, de 18h30 às 20h30. Sabe quem estava pagando? Eu. E as famílias que não podem? Eu pergunto para vocês. E quando eu disse para a gestora da educação, que eu já fiz várias vezes isso, e eu sei que teve um desdém por parte dela, e aí eu até completei a frase no dia, disse o seguinte: você deve estar pensando que você pagou porque você quis. E foi. Foi e faria de novo. E eu dei o exemplo para vocês da estagiária que foi capacitada e hoje é professora da rede. Tá? E competente. Aí quando a gente fala de educação especial, mais que tudo, né? Porque hoje o nosso foco é esse, tem que ter capacitação. Quando tem capacitação adequada, o processo de desenvolvimento, de intervenção, ele deslancha. Deslancha. E aí eu tenho números, consigo passar isso em números, em relatórios, enfim. Obrigado de novo. Tudo bem, Tainara? Agradeço aí pelo uso da tribuna, pelas palavras. Pode ter certeza, algumas coisas que eu apontei aqui, que eu vou estar depois procurando para passar para vocês,
essa questão de fazer o quantitativo, levantar o número de alunos com autismo. Fazer esse levantamento, vamos fazer sim, através de requerimento, e tendo aí essa... Principalmente no tempo integral. Sim. E vamos também levantar o assunto que o vereador Ricardo falou da ecoterapia, trazer de novo a discussão. Muito obrigado, Tainara, pelo uso da tribuna. Volte sempre a essa casa. A Casa do Povo está à sua disposição. Algo a mais que quer deixar para finalizar? Alguns vereadores gostariam? Nós temos um grupo de famílias, de pessoas com autismo no município, que está se organizando, se mobilizando. Nós vamos precisar conversar com vocês mais vezes, Claro. como eu disse, né? E eu disse para o Jim, quando nós chegamos aqui, nós já tínhamos que fazer serviço para vocês, né, Jim? Com certeza. Porque é preciso. Com É certeza. preciso. Essa casa fica à disposição. Tem várias pautas, a gente tem que ir passando por partes. Sim, com certeza. Muito obrigado, Tainara. Volte sempre e essa casa está à disposição. Ô, Júnior! Passando para a segunda parte, ordem do dia, informo aos senhores vereadores e vereadoras que consta para a pauta em apreciação, em primeira discussão e